a oratória. E aí, só para a gente estabelecer algumas coisas, as nossas aulas, o nosso saber vai funcionar da seguinte forma. Imagino que todo mundo deva conhecer lá a pirâmide lá no Egito, e como é que funciona essa pirâmide? Ela tem uma camada por cima de outra camada, por cima de outra camada, até chegar no topo. E assim vai funcionar também o nosso conhecimento. A gente vai começar com informações que são mais basilares, e a partir dessas informações que são basilares, a gente vai colocando as próximas camadas, tá certo? Então hoje a nossa aula se trata sobre introdução à oratória. Então, inicialmente, o que seria a oratória? O que seria isso? A oratória nada mais é do que você falar em público. Você tem essa capacidade, essa desenvoltura de falar na frente de outras pessoas. Como é que eu faço? Eu preciso chegar para uma pessoa que sabe, um pastor, alguma coisa assim, um mais velho na fé, que ferramenta é para poder expressar os seus pensamentos, a sua discordância. A primeira coisa, eu não posso chamar de discurso. Por meio do discurso, nós também podemos de maneira expressar ou ela transmitir três coisas. Então, por exemplo, eu tenho acesso a algumas informações por meio do nosso estudo. Eu posso trazer para os irmãos, por exemplo, que eu acho dentro de uma perspectiva muito mais rica, muito mais profunda. Eu posso também chegar para os irmãos, e os irmãos podem até ter essa experiência na conversa com outras pessoas. A oratória também envolve a nossa capacidade de nos comunicar, não envolve apenas o nosso ambiente mais público, mas também o nosso lugar onde nós estamos lidando com outras pessoas. Por exemplo, tem muita gente que quando vai falar, até falar sobre o evangelho para alguém, ela não consegue explicar de maneira clara e lúdica aquilo que ela quer dizer, certo? É interessante porque tem até um entendimento que diz o seguinte: olha, você mostra que realmente entendeu quando você explica para uma outra pessoa. É como se você desse uma aula, entre aspas, né, para alguém. Então, tem muita gente que não consegue explicar as informações, não consegue expor de maneira clara para outras pessoas o que ela sabe, o que ela pensa. E muitas vezes isso se dá por uma pobreza no nosso próprio vocabulário. Às vezes a gente não conhece palavras o suficiente para expressar nossas ideias. E por fim, no discurso nós conseguimos também transmitir ideias a outras pessoas. O que eu acho? Então, por exemplo, eu olho aqui para a igreja, para a congregação, e eu percebo que dá para a gente encaixar várias coisas, vários elementos que a gente pode estar trabalhando nas sociedades, né, masculino e feminino, jovens. Eu consigo, você tem todo um projeto na sua cabeça, mas você não consegue transmitir e explicar de uma maneira que funcione, de fato, provar para as pessoas que estão te ouvindo que de fato é uma boa ideia e que vai funcionar. Então, assim, o nosso discurso, isso é tão basilar que isso afeta todas as áreas da nossa vida. Às vezes em casa, isso é muito comum. Às vezes em casa o casal está lá e muitas vezes começa uma discussão por uma palavra, por uma frase ou por um modo de falar que foi interpretado de uma forma errada. Então começa uma discussão gigantesca, aquela confusão assim generalizada, a mulher se irrita com seu marido, o marido se irrita com a sua esposa, e tudo isso é uma falha na nossa comunicação, tá? Então é preciso que a gente use o nosso discurso de maneira correta, certo? De uma maneira correta. Logo em seguida, nós temos o segundo ponto, que diz o seguinte: um discurso ele vai possuir 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, vai precisar do orador. Quem é o orador? O orador é aquele que está oralizando, ou seja, aquele que está falando. Dentro de um púlpito, através de um púlpito, quer dizer, você tem um pastor que está falando com pessoas. Ele está oralizando, ele é o orador naquele momento. Quando você, por exemplo, está fazendo a direção de um culto, você também é o orador, você está comunicando e conduzindo aquela primeira parte de louvor, de adoração aos irmãos. A segunda coisa que compõe o discurso é ter algo sobre o que falar para as outras pessoas. Então eu não posso chegar e simplesmente inventar alguma coisa na hora e explicar e falar para as pessoas. Não, eu preciso ter um preparo, eu preciso ter uma colinha comigo para mim poder dar continuidade ou a direção ou até mesmo o estudo. Então os irmãos devem ter percebido que geralmente o pastor, quando vai dar um estudo, ele vem com a Bíblia, às vezes com uma folha, às vezes com um Kindle, alguma coisa do tipo. Por quê? Ele tem ali o seu suporte. Ele não vai estar preso àquele suporte,
o papel, alguma coisa do tipo, mas ele vai estar ali conduzindo o estudo e todos os pontos que ele vai abordar, ele já vai ler e lembrar, ou até mesmo se precisar ler, ele pode ler, mas ele vai ter o domínio do assunto que ele está falando. Então a gente precisa, quer seja você responsável por um sermão, você responsável por um devocional, ou você responsável pela direção, você precisa ter ali o que falar, tudo pronto, você precisa ter um roteiro, certo? Até se possível, uma pessoa fazer uma pergunta a ele não sair fora da área. Exatamente, não fugir do assunto, exato. Inclusive, quando a gente até fez um treinamento com o pastor Francisco, né, sobre dirigentes, ele até orientou, vocês precisam preparar um roteiro de vocês. Quais são as músicas que você quer colocar? Eu quero fazer a leitura de um texto, mas será que esse texto tem a ver com o tema da noite? É outra coisa que a gente precisa pensar. São coisas que a gente vai ver em aulas futuras, mas a gente pode dar aquelas pinceladas assim para nos despertar curiosidade. Sem Okay? falar que a gente também, se for assim, sem levar para preparar ali, a gente esquece, né? Se for tão branco e a gente fica perdido assim. Exatamente. Então são coisas que a gente precisa ter. Uma outra coisa é que nós precisamos preparar um conteúdo que esteja fechado ao tempo que nos foi reservado. Então, por exemplo, a direção ela não pode durar 1 hora. A direção não pode durar apenas 15 minutos. Vai depender também do momento, né? Mas a direção não pode demorar demais. Ela precisa preparar os irmãos para o que vai vir em seguida, que é o culto solene, que é a pregação da palavra de Deus. Então, por exemplo, se eu chegar para os irmãos na primeira parte e fazer leituras e mais leituras, músicas e mais músicas, comentários e mais comentários, o que eu vou fazer? Eu vou estar cansando os irmãos. Então os irmãos vão estar lá, rapaz, a primeira parte não vai acabar mais. Aí quando chega a parte do culto, está todo mundo já esgotado. Certo? Entendeu? Vai ficar todo mundo ali meio que... Certo? Então são algumas estratégias que a gente precisa usar. Muito bem. O terceiro elemento que um discurso ele possui, ele precisa de quê? De ouvintes. Ele precisa de pessoas que estejam ouvindo o que você tem a dizer. Tá? Então, uma conversa ela funciona dessa maneira. Você fala, você emite ali o conteúdo mediante o seu discurso e você tem os ouvintes, aqueles que vão captar o que você está falando. E quando a gente está orando, existe esse diálogo? Existe. Você tem a pessoa que está falando, você que está orando, você tem o conteúdo da sua oração e você tem quem está ouvindo, Deus. Tá? Então, tudo vai girar em torno dessa comunicação. Orador, conteúdo que está usando para a fala e você tem o ouvinte, que está ouvindo o que você tem a dizer. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí o primeiro item. A oratória trata-se de uma arte. A oratória é uma arte. Número 1. Existe a maestria entre a teoria e a prática. Eu posso não ser incrível, entender assim de maneira precisa como funciona a oratória na teoria, mas eu preciso também colocar em prática. Quando chegar na hora, o nervosismo bate, a gente acaba errando tudo, as palavras é tudo errado, a perna começa a tremer e tudo acontece. E gagueja na hora. Gagueja na hora, é tudo. Pois é. Letra A. Certas pessoas têm mais aptidão do que outras, mas todos podem chegar a fazer de maneira aceitável. Nem todo mundo vai ter, por exemplo, não sei que tipo de aluno você era na escola, mas eu, por exemplo, quando ia apresentar seminário na escola, meu Deus do céu, o nervosismo batia. Então, quando a gente está na escola, não sei se já aconteceu com os irmãos, mas eu mesmo quando ia apresentar seminário, meu amigo, era um nervosismo da gota. Então a perna tremia, você não sabia exatamente o que fazer. E o que a gente faz? Lembra daquela colinha que a gente comentou? O que a gente fazia na época do seminário? A gente pegava aquela colinha e começava, a gente nem olhava nem para ninguém, nem para os nossos ouvintes, às vezes nem para o slide ou a cartolina, né, da época que era a cartolina. A gente só pegava o papel e ficava lendo, abaixava a cabeça, então, aqui assim, não sei o que, agora, né, o pescoço cair, eu ficava lendo aqui. Então percebe? A gente não pode ficar preso a uma cola, a gente precisa ter domínio do assunto. Todo esse roteiro, por assim dizer, serve como um suporte ao que a gente vai falar. Letra B. Certas pessoas têm mais experiência do que outras. Isso é um fator determinante. Então, por exemplo, Douglas também é músico, né? Eu também tive uma experiência com música. Então, o que acontece? A gente está
mais acostumado em fazer apresentações para as pessoas. Então você acaba tendo uma desenvoltura maior. Isso vai depender, isso vai com o tempo. Lógico, a forma que a gente se comunica, ela é algo que vai ser definida pela nossa prática. Olha o número 2 aí. É uma arte, o primeiro ponto é irmã Graça. E aí você tem o número 2, a prática faz o mestre. Então a oratória, o lado bom da oratória é que a gente pode treiná-la a ponto da gente ter uma boa performance na frente dos irmãos. Então basta você treinar. Eu não sei falar não, eu não sei me comunicar, eu não sei fazer isso, eu não sei explicar não. Tem gente que fala isso, né? Não sei explicar não. É isso aí. Não sei explicar não. Não sei. Mas é um treinamento, mas é uma prática. Treinamento, Exatamente, é uma prática, certo? Por exemplo, o pastor Francisco, ele tem alguns anos de ministério, falando ali em frente, atrás de um púlpito, mas certamente, se for perguntar a ele, a primeira vez que ele foi dar o estudo, certamente foi uma coisa, assim, terrível, né? Uma coisa assim que provavelmente ele tinha ficado nervoso. O pastor Douglas talvez também tenha essa experiência, eu também tive essa experiência. Então, assim, é preciso a gente ter, primeiramente, paciência. Os ouvintes precisam ter paciência com seus oradores que são iniciantes. Mas depois que a pessoa faz esse treinamento todo, aí, por exemplo, vocês mesmos, quando vocês vão dar assim, não fica não nervoso mais? Não, depois de um tempo não bate muito com nervosismo, não. Com licença, que eu Bate muito, né? 15 anos, toda festa de Francisco eu era oradora, para falar, ler. É mesmo? Era. Eu tenho olha, você não achou. dizer uma coisa, né? Provar. Eu tenho provar isso, entendeu? Eu tenho, tá lá, ele lá lendo. E eu 200 pessoas do tênis clube, sabe? Eu era oradora da festa, toda vez que se você fala aqui embaixo, você vai me pagar. Olha aí, eu vou olha. pagar você pra falar. Olha. Eu vou de baixo agora, na hora de falar no povo, né? Já sei que eu vou pedir para orar essa noite. Aí tá vendo, irmã Graça? Para orar, eu já não. Deixa eu treinar aqui. Eu lembro que logo quando eu entrei na quinta, porque sempre eu frequentava muitas igrejas, mas eu era assim, ficava por lá, não ia para todas as igrejas. Aí orei ao Senhor para que abrisse uma igreja para mim ficar certo. Aí foi o pastor Francisco. Eu lembro que ele começou a dar essa aula para a gente aprender a orar. Aí o pastor, irmã Válvia, eu nervoso, pastor, não. Eu não conseguia nem falar. Depois das palavras. Aí depois ele me chamou no lugar e conversou comigo, aí começou a falar, pronto, hoje eu faço tranquilo. Ainda tem como aquele negócio um pouco, ainda mais. A minha experiência ainda foi pior do que a de vocês. Eu cheguei numa quarta-feira, eu acho que os irmãos não lembraram, eu cheguei numa quarta-feira, aí o pastor Francisco, não é que você quer falar comigo, eu vim do trabalho. Aí ele vem aqui na salinha comigo, tem uma salinha, né? Tem uma salinha que tem lá. E o irmão hoje, o caçador, e aí, aqui tá. Aí ele disse, aí você é guerreira, aí chega. Eu digo, olha isso aqui, você vai dirigir o culto. Eu digo, Jesus, pastor, não sei nem falar direito. E você vai, você é capaz, eu vejo você, você é capaz. Você segue isso aqui, ó. Vai, meu irmão. Eu peguei errado. Mas quando eu terminei a primeira parte, direitinho, os irmãos tudo da igreja, digo, parabéns, irmão, deu certo, você tá vendo aí aquilo ali. Pois é. A experiência não foi muito boa, não, mas já eu comecei a tirar. Mas não tem o seu primeiro passo. Exatamente, e é muito importante a gente entender isso. Na nossa primeira vez, não vai ser como a gente espera. As primeiras, na verdade, né? Não é somente a primeira, não, são as primeiras. Sempre vai ser uma experiência um tanto quanto difícil. Mas a gente precisa ter paciência com nós mesmos. Não, vou insistir nisso e vou desenvolver esse dom. Lembre-se que a Bíblia vai falar também de dons que também são desenvolvidos. Então você pode, a questão de ensinar, você pode se aperfeiçoar e você ter capacidade de ensinar uma outra pessoa. Então você vai ali estudando devagarzinho, você vai tendo, começando devagarzinho falando com os irmãos, assim por diante. Aí quando você vai ver, você vai ganhar essa desenvoltura. É um processo, tá? É um processo. Muito bem. Número 3. Nos dias atuais, a oratória deixou de ser um privilégio dos políticos, religiosos e advogados. Isso é muito presente antigamente, né? Antigamente o pessoal dizia, rapaz, quando via um advogado falar, rapaz, estão para falar bonito, né? Pessoal para falar corretinho, todo certinho, não sei o quê.
E na verdade a gente percebe que isso deixou de ser exclusivo de algumas pessoas e passa a ser utilizado em outras áreas da nossa vida. A gente até viu que como a nossa comunicação pode influenciar até mesmo a nossa casa, certo? A nossa casa, a nossa comunicação, a forma que nós expomos o Evangelho a outras pessoas também. Letra B, faz parte de todos os ramos de trabalho. E aqui, meus irmãos, vale ressaltar que se você está trabalhando, é muito importante uma comunicação, certo? Até para você manter ali como é que eu posso dizer? Respeitar o processo. Você tem um problema, você precisa relatar para o seu superior. Você precisa falar da maneira correta. Você sabe, você consegue se expor de maneira clara. Aí, às vezes, quem trabalha assim em indústria ou algo parecido, você sempre tem aquelas votações, né? Você vai se candidatar, acho que é CIP o nome, né? Você vai se candidatar a isso, não sei o quê. E geralmente as pessoas buscam algum candidato que consiga ter essa desenvoltura para se comunicar. Às vezes surge um problema e precisa de alguém que saiba falar com o seu superior. Então, às vezes, você com essa desenvoltura, você pode aplicá-la nessa situação. Olha aí, que coisa. Então, é algo que se aplica em várias áreas da nossa vida. Na igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Percebe? Então, são pontos muito importantes. Muito bem, número 2. É fundamental o obreiro cristão. Envolve todo o serviço cristão. Então, vamos lá. Oratória é fundamental também para um obreiro. E há algumas atividades que o obreiro ele precisa ter domínio. Ele precisa estar preparado. Primeiro, pregação. Precisamos saber diferenciar, por exemplo, o culto solene de uma EBD. Sabe qual é a diferença desses dois cultos? Até mesmo o culto de oração. Qual é a diferença? O culto de oração continua sendo um culto, é um devocional, uma reflexão. Mas aquele momento é especial para que os irmãos tenham um momento de oração coletiva, orarem juntos. O que é EBD? EBD é a Escola Bíblica Dominical. É uma sala de aula, assim como aqui é uma aula. Então o que acontece? A EBD, ela funciona como um momento didático. É um dos cursos. Eu tenho um professor no seminário que dizia que o culto mais importante de uma igreja era a EBD. Por quê? Era o momento em que a pessoa iria receber doutrina. Então, por exemplo, o que os irmãos sabem sobre salvação? Às vezes tem uns irmãos que acham, não, vou perder a salvação se eu pecar. Tem outros que acham, não, eu não vou perder. Aí tem outros que acham que, como é que eu posso dizer? A igreja, ela não pode cobrar dízimo. Outros dizem que não, o dízimo é roubo e não sei o quê. Então, no momento de EBD, esses questionamentos eles são respondidos. E você vai ter a oportunidade de fazer sua pergunta. Então, olha, pastor, eu não entendi esse versículo, você pode explicar novamente? Sim. O culto solene, como é que funciona? O culto solene é um momento em que há um sermão. Então, o texto bíblico ele vai ser exposto de uma maneira que vai aplicar a sua vida. Então, por exemplo, eu vou falar sobre Davi. Eu preciso separar pontos que sejam tanto didáticos para os irmãos, mas ao mesmo tempo ele tem aplicações práticas para a nossa vida. Então, os irmãos não são mais alunos, os irmãos são ouvintes, tá certo? Por isso que não é mais um momento de fazer perguntas, mas é um momento de ouvir o que o pastor tem a dizer, percebe? Então, pronto, pregação. Segundo ponto, que é fundamental para o obreiro, é o ensino. Ele precisa saber passar esse ensino, ele precisa ter esse conteúdo pronto para repassar para os seus ouvintes. C, oração em público. Eita, por que a gente tem que aprender a orar em público? Já parou para pensar? Quando você vê lá as aulas, você deve ter achado estranho, né? Porque assim, orar em público, como assim? Eu achava que orar em público é a mesma coisa que orar na igreja. Só que assim, a gente precisa entender algumas coisas. Lembra que a gente falou que a primeira parte, ela não pode ser muito demorada? Eu não posso fazer uma direção de 1h30, só com música, com isso, com aquilo outro, porque senão eu vou cansar os irmãos. A oração, quando a gente vai, durante o culto, nós precisamos fazer orações que sejam mais objetivas. Então, eu preciso fazer uma oração, pedindo a direção de Deus, que esteja conduzindo o pastor, que esteja abrindo os corações dos irmãos. Eu preciso fazer uma oração, não é muito longa. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente pode fazer essas orações em que local? Eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e oro ao Pai que está em secreto. Nesse momento, eu oro assim até o outro dia. Mas no momento de culto, tem uma programação que precisa ser respeitada e precisa ser seguida. Então, uma oração, ela não precisa que você faça assim, Deus nos abençoe, amém.
Você pode fazer uma oração um pouco mais, né, robusta, porém objetiva. Entendeu? Então funciona dessa maneira. Próxima coisa, letra D, direção de cultos. Mesma coisa. Nós precisamos ter esse entendimento de todos os meus ouvintes. O que está acontecendo? Será que eu estou cansando? Porque você começa a perceber logo um boa noite. Às vezes você está lá na direção, você diz boa noite, irmãos. A igreja fala boa noite. Você já sabe que, rapaz, os irmãos estão cansados. Certo? Então a gente precisa aquecer esses irmãos. Por quê? Eu não sei, por exemplo, não sei se a irmã Graça veio de um outro compromisso para cá. Eu não sei se a irmã Valva veio do seu trabalho direto para cá. Eu não sei se a irmã Verlange, ela teve alguma coisa na sua casa quando chegou aqui. Então, às vezes você chega na igreja e você está abarrotado de coisa na sua cabeça e no seu coração. Então, eu não posso chegar e dar início logo de cara a um culto, sendo que o seu coração está lá nos problemas. Eu preciso fazer uma introdução, eu preciso preparar os irmãos, olha, vamos nesse momento nos acalmar, vamos nesse momento esvaziar o nosso coração das coisas que estão lá fora e nos encher agora, manter nossa atenção no culto que vai acontecer aqui dentro, tá certo? Então aí os irmãos vão conseguir relaxar e focar no que está acontecendo naquele momento, tá certo? Então a gente precisa ter sempre esses pontos bem claros e bem estabelecidos na nossa cabeça, ok? Próximo item, letra E, liderança de um grupo. Isso, meus irmãos, é algo que nós estamos com muita falta. A igreja, ela possui algumas sociedades. Sociedade masculina, sociedade feminina e também nós temos a mocidade. E cada um desses precisa de uma liderança. Essa liderança, ela precisa ser necessariamente o pastor? Não. Líder das mulheres precisa ser necessariamente a esposa do pastor? Não. Às vezes tem um irmão que tem uma desenvoltura, tem essa capacidade e pode estar ali diante, possa estar à frente dessa missão. Então, para mim poder estar à frente desse grupo, o que eu preciso ter? Eu preciso ser capacitado àquela tarefa. E como é que eu sou capacitado? Estudando. Então, meu irmão, se você quer estar na linha de frente de algum trabalho, seja ele qual for, você precisa estudar todos os dias da sua vida a palavra de Deus. Você precisa tirar suas dúvidas. Você precisa, quando você vai falar do evangelho para alguém, é importante que você fale sem dúvidas, certo? Se você tiver dúvida de alguma coisa, então, eu não tenho certeza, então eu não vou continuar, não vou falar o que eu não sei. Eu vou parar, eu vou procurar a resposta, então eu volto e te explico. Isso não é feio nem nada do tipo. É provável que se você perguntar na hora da EBD, perguntar para quem está à frente ali do estudo, fazer uma pergunta para ele não vai saber responder. O que ele vai fazer? Vai te dar uma resposta que ele sabe? Não. Ele vai dizer, irmãos, olha, eu não sei, mas eu vou buscar saber, depois eu volto e lhe dou a resposta. Isso é assumir a sua limitação, é você ser humilde com você mesmo com os irmãos. Não, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta e vou lhe trazer. Tá? Próximo. Letra F aí, né? Música especial. Acho que os irmãos já devem ter ouvido alguém falar, às vezes em uma outra denominação, o famoso relato das irmãzinhas que se empolgam. Às vezes você dá uma oportunidade para alguém, a pessoa começa a ir no Japão, volta, e começa a falar um bocado de coisa, não sei o que, e você fica, rapaz, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com esse irmão aí? Então a gente precisa orientar esses irmãos o seguinte: primeiro, quando eu vou fazer alguma participação, mesma coisa, eu não posso me demorar muito, como se eu fosse o responsável pelo estudo. Eu posso fazer comentários, posso cantar, tranquilo, mas eu preciso saber que existe toda uma programação em seguida. Isso é algo que vale sempre frisar. Uma segunda coisa é o seguinte: quando você vai fazer um especial, você precisa saber qual é a música que você está cantando. A gente vai ter um estudo, uma aula especificamente a isso, tá? Mas a gente precisa saber qual é a música que vai cantar. Às vezes vem um irmão que diz, meu pastor, eu quero cantar essa música. Aí o cara vai analisar a letra, meu Deus do céu, que música é essa? Não se encaixa no momento de culto, não fala nem sobre Deus, exalta o nome, enfim, é vários erros teológicos, então não tem como a gente cantar isso no momento de culto, não tem como cantar. Até mesmo dentro da sua casa, não adianta você escutar uma música que contém muito, o seu conteúdo é contra a palavra de Deus, então você não vai ouvir esse tipo de música, sendo que você discorda do que está sendo cantado naquilo dali. Então é importante que a gente saiba exatamente que tipo de música ouvir, que tipo de música se encaixa dentro do momento de culto. É importantíssimo a gente ter
isso bem estabelecido na nossa cabeça. Então pode chegar pro pastor, Exato. eu queria louvar tal dia. Tipo assim, pastor, eu quero cantar essa música aqui, ó. Veja aí a letra, vê se tá bom. Aí ele vai dar uma analisada, tá aprovado mesmo, pode cantar, pronto. Entendeu? E a gente precisa ver se a música ela é cristocêntrica, se de fato fala sobre Jesus, sobre Deus. As músicas do cantor cristão a gente canta todas. Por quê? Porque o foco de cada música é Jesus, é Deus, certo? É exaltar a Deus. E muitas músicas que são produzidas por aí, elas exaltam o ser humano, ao invés de Deus. Entendeu? Pode falar. Porque muitos não têm entendimento, né? Assim da palavra, e não sabem o que a letra do louvor está Exatamente. Ou seja, não tem de acordo com a palavra. E muitas das vezes é bom cantar também, você já saber o sentido da pregação. Aí vai levar o contexto da pregação, o louvor que está cantando. Certo? Para o nome do Senhor ser glorificado, e você vê ali que tudo se encaixa ao outro. Exatamente. Então é importante a gente ter isso bem estabelecido. Percebe? Cada ponto do nosso culto, da liturgia, precisa ser pensado. Porque não pode haver nenhum elemento que esteja fora, que seja algo que não esteja objetivamente glorificando a Deus. Certo? A gente precisa entender isso e ter isso muito claro. Número 2. Quando a gente fala sobre oratória, a gente coloca muitas limitações a nós mesmos. E alguém que fez isso com maestria foi esse camarada aí chamado Moisés. Lembra dele? Pronto. Lembra que ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Aí ele começou a andar por ali. Ele percebeu que uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Aquilo chama a atenção dele, ele vai até aquela sarça. Quando ele chega ali, ele escuta uma voz e diz assim: Moisés, tira suas sandálias, porque o chão que você está pisando é terra santa. Ele tira e ali começa o diálogo. E qual é o conteúdo desse diálogo? É Deus chamando Moisés para uma missão, de enviá-lo ao Egito e libertar o povo ali. Aí você pode achar o seguinte: rapaz, pela história, pelo status que Moisés tem, ele foi um grande líder, então ele aceitou de cara e foi até o Egito para libertar o povo. Não. Nesse diálogo ele começa a inventar um bocado de desculpa que os irmãos, rapaz, Deus diz: olha Moisés, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí Moisés diz: meu Deus, eu não posso fazer isso, eu sou um homem de língua pesada. Alguns estudiosos vão argumentar que talvez ele fosse gago, né? Ele tinha muita dificuldade na sua dicção. Meu Deus, eu sou um homem de língua pesada, eu não consigo falar. Mesma desculpa que a gente usa hoje. Moisés usou do mesmo jeito. Mas Deus, eu não sei, eu chegar lá, quem eu vou dizer lá que me enviou? Aí você diz: não. Aí Deus fala: não, quem lhe enviou pode dizer, eu sou e enviou. Ah, mas eu não sei falar, não se preocupe não, porque eu vou falar usando a sua boca. Ah, mas Senhor, não sei o que, como é que eles vão acreditar em mim? Pera aí, pega o seu cajado, joga no chão. Jogou, virou uma cobra. Pega a sua mão, coloca no seu peito. Quando tira, a mão leprosa. Coloca de volta, a mão saudável de novo. Então Deus equipou Moisés, deu todas as ferramentas para Moisés ir e fazer. Mesma coisa somos nós. Deus nos chama, mas Ele também nos capacita. Ele desenvolve em nós essas habilidades que são necessárias. Então, quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente percebe o exemplo claro. Deus usou um homem poderosamente. E esse mesmo homem colocou limites a si mesmo, certo? Na sua comunicação. Então, na letra A vai dizer o seguinte: ó, Deus nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Exatamente. Nós não agimos mais segundo a força do nosso braço, mas segundo a vontade de Deus. Letra B. O medo e nervosismo tornam-se vantagem. Como assim? Vamos observar. A primeira vantagem que o nervosismo nos traz é que o nervosismo nos desafia a fazer a coisa melhor. Então, eu fui lá na frente, fui cantar uma música, fui fazer alguma coisa, eu não gostei da forma que eu fiz aquilo, eu não gostei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me aperfeiçoar naquilo. Vou treinar mais, vou praticar mais. Eu vou querer estar presente ativamente para que eu possa desenvolver esse dom. E, meus irmãos, começa sempre aos poucos. Tá? Às vezes a sua oratória ela vai ser aplicada, por exemplo, na recepção da igreja. Às vezes vai ser, dar algum relatório, dar algum aviso e fazer algum comentário em público diante da igreja. E assim a gente vai progredir. Porque veja, meus irmãos, quem é que deve reconhecer? Por exemplo, há uma pessoa que tem um desejo no seu coração de ser um pastor.
Quem é que deve reconhecer se esse dom é verdadeiro no coração da pessoa? Quem é que deve fazer isso? A igreja. A igreja deve olhar para a vida daquele rapaz e perceber que esse cara aí, ele tem, certo? Ele tem um desejo, ele tem uma aptidão, digamos assim, é um bom candidato a episcopado. Então a igreja, ela vai analisar e vai chegar à conclusão. Por isso, meus irmãos, que quando você vai, por exemplo, jovem tal vai para o seminário, o que acontece? Ele precisa participar de uma sessão. Ele precisa manifestar o seu desejo à igreja. Olha, meus irmãos, eu quero participar, eu quero ser pastor, eu tenho esse desejo no meu coração. A igreja vai reconhecer aquilo e vai enviá-lo, porque a igreja vai sustentar aquele cidadão, certo? A igreja, ela precisa estar sempre observando essas coisas. Segunda coisa, nós temos outra vantagem que o nervosismo nos traz. Leva-nos a um melhor preparo. E aqui entra uma coisa que a irmã Válvia mencionou. O que vai nos ajudar, nos auxiliar no nosso nervosismo? É a gente se preparar bem. Você ter tudo ali, ó, o beabá no seu roteiro, ali tudo bonitinho, para que você traga à igreja, certo? Porque se você não tiver, você vai começar a ficar inseguro. E essa insegurança vai fazer você gaguejar, errar as palavras, falar alguma besteira. Então, às vezes, você ter tudo anotadozinho ali bonitinho, você pode já, eu vou falar isso, tá? Eu vim preparado para falar isso. Então, esse preparo traz consigo uma segurança. Quando a gente vai apresentar um seminário, inclusive quem está estudando ensino médio fundamental, funciona da mesma forma. Você tem uma apresentação e você se prepara. Às vezes você coloca no slide aquilo que você vai falar, ou no papelzinho, talvez, não sei, uma fila que você vai falar. Sendo que nós não podemos estar presos a uma cola, não posso ficar assim no texto todinho e tal. Por quê? Quando eu estou falando com as pessoas, o que é importante? Eu olhar nos olhos delas. Por isso que eu não posso simplesmente pegar um roteiro meu, estou na direção, peguei um roteiro. Olá, meus irmãos, boa noite, boa noite. Vamos lá agora ler o texto de João 3,16. Nem faço contato com os irmãos. Aí vamos fazer a leitura, vamos. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, gente, o texto vai falar que Deus nos amou de maneira tal que não tem palavra para descrever, não sei o que, percebe? Então, essa comunicação visual com os ouvintes, e é algo muito importante. Porque se você percebe, seja sincero, se você vê uma pessoa que faz isso, você já preste atenção no que a pessoa está falando, né? Você fica, rapaz, será que essa pessoa está bem, está passando mal, o que está acontecendo? Certo? Então é importante esse contato visual com a igreja, com os irmãos. É a mesma coisa quando a gente pega um médico. A gente pega um médico, se o médico ficar só ali. A gente já sai meio triste, né? Não olhou nem pra minha cara. Exatamente. Os nossos olhos também, nosso contato visual também vai fazer uma comunicação, né? A atenção ali. Próximo ponto. O nervosismo também traz a vantagem de nos colocar a dependência de Deus. A gente reconhecer que não é exatamente pela nossa eloquência, mas Deus vai nos capacitar e vai também estar conosco, ali presente, em todos os momentos, na realidade, né? E o último ponto que o nervosismo traz de vantagem é que leva-nos a orar mais, leva-nos a buscar a presença de Deus e também a sua vontade, o seu direcionamento. Isso é muito importante, meus irmãos. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa buscar o direcionamento do Senhor. Tá? Eu vou falar, eu vou fazer a direção, mas eu não vou pregar. Mas isso quer dizer que você vai fazer de todo jeito? Não. Você precisa orar, você precisa se preparar, você precisa deixar tudo bonitinho para então você ter uma boa performance, não no sentido de você se exaltar, mas no sentido de que você é capaz, eu fiz ali, deu o meu máximo para Deus, me preparei para o Senhor. Isso é muito bom, irmãos. Isso mostra que nós temos um desejo de glorificar a Deus pelo nosso cuidado, o nosso desempenho na obra de Deus. Isso é algo muito bom, tá? Terceiro item, nós temos aí o objetivo de falar, ou melhor, o objetivo do obreiro cristão ao falar em público, e aqui nós vamos falar de uma perspectiva negativa. Então, o objetivo do obreiro ao falar em público não é, letra A, divertir os ouvintes. Você não é um palhaço, nem um animador. Isso aqui é falta, né? Eita, glória. A gente não pode estar divertindo a plateia. Veja só, imagina que eu estou dando um estudo para os irmãos. O tema do estudo é sobre fé. Eu estou falando nesse estudo
que pessoas estão indo para o inferno, para um lugar que é triste, que é um lugar de ranger de dentes, de dor, de sofrimento. Aí eu começo durante o estudo começar a fazer piadinhas, começo ali durante o estudo trazer meio que um alívio cômico. Meus irmãos, se eu estou falando sobre o inferno e eu estou fazendo comentários a fim de divertir os meus ouvintes vão sair daqui como se a realidade do inferno não os incomodasse. Percebe? Estou falando de algo muito sério, mas os irmãos vão sair como se fosse a coisa mais boba do mundo. Não tem que me preocupar com isso não. Tranquilo. Depois eu vou estar lá no inferno, beleza, sem nenhum problema. Quando a gente vai falar, isso aqui é algo muito importante. Tem um camarada chamado Charles Spurgeon, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele escreveu um livro chamado O Conquistador de Almas. Ele fala o seguinte: olha, você que vai estar à frente, você que vai falar do Evangelho, você que vai estar pregando, você precisa expressar nas suas atitudes, nos seus olhos e também no tom da sua voz, que aquilo que você está falando é verdade. Porque tem muita gente que fala, mas parece que não acredita naquilo que está falando. Eu estou falando sobre o inferno. Eu sei que é uma realidade triste que as pessoas estão indo para lá, mas eu não estou expressando essa preocupação do meu coração às pessoas que estão me ouvindo. Percebe? Então, eu estou falando sobre salvação. Eu preciso transmitir para os irmãos com os meus gestos, com o meu ânimo, com o meu vigor, que é algo muito bom, que nós somos ricos, né? Nós somos abençoados, somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós estaremos no céu e somos ricos, né? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Eu preciso expor isso também com toda a minha voz. Porque imagina, se eu chego para os irmãos, aí eu estou falando sobre o texto de Romanos, que fala que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu leio o texto para os irmãos e eu começo a falar da seguinte forma: então, irmãos, a gente é mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou, por tudo aquilo assim que ele fez, né? Então o que pode assim nos separar da mão de Deus? Porque tipo assim, percebe que é um tom de voz que nem parece que eu acredito nisso, nem parece que eu tenho segurança que isso realmente é a minha realidade. Percebe? Não é uma forma de você atuar e fingir para os seus ouvintes, não. É você transmitir aquilo que está no teu coração. Você tem segurança da sua salvação e de tudo aquilo que você recebe em Deus, na pessoa de Jesus Cristo? Tem. Então expresse isso. É a mesma coisa de você ver crentes que vivem sempre amargurados na sua vida. Meu Deus, por que o cara que foi salvo, desfruta de toda a comunhão com Deus, ele vive triste, ele vive reclamando de tudo, ele vive murmurando, ele vive, enfim, é um saco. Por que ele vive dessa maneira? Sendo que ele é rico em tudo, que Deus abençoou com toda a sorte de bênçãos. Percebe? É contraditório. Isso também se aplica na nossa comunicação. Então, se eu vou falar sobre sobre salvação, eu preciso expor meus irmãos, isso é algo muito bom. Sabe quando assim que você se converteu, aquela alegria inicial que você sente no seu coração, e você começa a querer salvar todo mundo? Gente, crê em Jesus Cristo porque você vai ser salvo, você quer que todo mundo sinta a mesma alegria que você. Sabe essa sensação? Quando você, assim que você se converte, é a mesma coisa. Na pregação nós precisamos expor, nós precisamos pregar o Evangelho, mas nós precisamos, lembra aquela frase? A palavra de Deus precisa falar ao meu coração primeiro, para depois eu falar aos irmãos. É dessa forma. A palavra de Deus precisa aquecer o meu coração, de maneira tal que eu consiga expressar aos irmãos. Eu preciso mostrar para os irmãos que aquilo dali é verdade, certo? Então é muito importante a gente entender isso. Letra B. A oratória, no que diz respeito aos irmãos, aos obreiros, não é uma apresentação pessoal. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de muita gente ficar o tempo inteiro falando da sua própria vida. O estudo inteiro. Irmãos, em 1948 eu tive minha primeira moto. Aí eu fui andar, bati em alguma coisa. E ao invés do cara falar sobre a Bíblia, ou fazer a sua direção de maneira objetiva, ele começa a rodear contando da sua vida, não sei o que. Isso perde o fluxo, a linha de raciocínio, quebra ali, cansa também os seus ouvidos. Tá? Letra C. O obreiro não pode tentar impressionar os ouvintes com sua capacidade de conhecimento. E um ponto muito importante que eu quero abordar é o seguinte: eu não posso comunicar aos irmãos, por exemplo, estou à frente de um estudo. Eu preciso saber que tipo
quem são os meus ouvintes. Por exemplo, eu não estou falando numa faculdade. O meu vocabulário ele não vai ser uma linguagem técnica. Tipo assim, olha irmãos, isso aqui aconteceu uma teofonia, em que a pessoa de Cristo ela fez isso e isso. Sabe, eu uso uma linguagem técnica, uma linguagem mais difícil. Os irmãos que não estão acostumados com essa realidade não vão entender absolutamente nada. Vão ficar assim boiando. Ué, como assim? Não estou entendendo. Outra coisa, eu não posso falar, quem é tia, quem dá aula para as crianças, eu não posso dar aula para criança ou adolescente usando também uma linguagem técnica, porque a criança não vai entender. Eu preciso usar uma linguagem mais lúdica, mostrar-lhe figuras, desenhos, fazer uma atividade física, porque a criança ela entende melhor dessa maneira. Percebe? Então cada grupo ele tem uma demanda, uma maneira pela qual ela entende o conteúdo. Então se eu chego para a igreja, eu sei que tem a maioria dos irmãos são irmãos mais velhos, irmãos mais idosos. Eu preciso usar de uma linguagem que esses irmãos consigam entender. Ou seja, se tiver alguém ali no meio da igreja que não sabe ler, não sabe escrever, alguém que não teve enfim, não teve seus estudos, não sabe de nada, eu preciso falar do Evangelho de uma maneira que ele consiga entender, que ele consiga absorver o conteúdo que está sendo passado, tá? A gente precisa respeitar a classe em que cada irmão ali está inserido. Ali é um ambiente mais acadêmico, eu posso usar uma linguagem mais técnica. É uma igreja ali mais, como eu posso dizer, mais simples, entre aspas. Irmãos que são mais simples, eu preciso usar uma linguagem que eles entendam. Crianças, eu preciso usar uma linguagem que eles entendam, e assim por diante. Não posso ficar falando bonito só para impressionar os irmãos. Ordenil, não posso fazer isso. Lembra que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus? O ouvir não é apenas a capacidade de você captar um som, mas é você compreender o que está sendo dito. Tá certo? Oi? Olha aí. Amém, tá vendo? Dessa maneira também. Letra D, o que diz? O objetivo de um obreiro não é fazer um mero discurso sobre a palavra de Deus. Eu não posso simplesmente chegar para os irmãos e dizer o seguinte: olha, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é não sei o quê. Eu preciso falar do conteúdo interno do texto, que é bem diferente, ok? Muito bem, agora vamos para a parte positiva. O que é de fato o objetivo do obreiro? Primeiro, convencer os ouvintes a ponto de produzir uma reação favorável em relação a seu assunto. Eu preciso, no meu estudo, no meu sermão, na minha reflexão, ela precisa gerar 3 efeitos. Primeiro, um efeito no seu pensar. Eu preciso provocar os irmãos a refletirem sobre o que foi estudado. Eu preciso provocar os irmãos a ter um outro sentimento, ou seja, às vezes o irmão ele tem um sentimento negativo diante de um problema que ele está passando. Nossa, estou desempregado, estou pobre, eu preciso disso, preciso daquilo, mas eu não sei o que fazer. Eu preciso fazer com que esses irmãos consigam enxergar a sua realidade de uma outra maneira. Consequentemente, tem um sentimento diferente. Lembra que Paulo fala? Temos o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tá? E por último, é preciso fazer com que os irmãos sejam desafiados a mudar o seu agir. Lembra aquela famosa frase que a gente costuma usar? Olha, a gente não pode voltar para os nossos lares da mesma forma como a gente entrou aqui na igreja. A gente precisa ser impactado, a gente precisa voltar para casa reflexivo, diferente. Pronto. Um estudo, o sermão, ele precisa ter essas características, tá? Além dos seus ouvintes. Letra B. E já está próximo aí, tá? Não vamos demorar muito não. Letra B. O obreiro, ele precisa mostrar a importância da palavra de Deus no início do seu discurso. Você já percebeu que sempre na introdução, um pastor ou enfim, alguém que está pregando, ele vai fazer a leitura inicial da palavra de Deus? Eu preciso acostumar os irmãos. Primeiro, eu posso apresentar o tema, fazer uma introdução básica. Mas eu vou apresentar um texto. Olha, meus irmãos, esse é o nosso texto básico. É essa pessoa, é sobre essa situação, é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Então, a partir desse tema, nós vamos discorrer, né? Vai dar continuidade ao nosso estudo. Então, também é um processo, tá? Muito bem, pode vir, irmão. Muito bem, então nós entramos na nossa receita.
para se tornar um bom orador? Como é que nós podemos nos tornar bons oradores? Tá aí uma receita. Primeiro, nós precisamos de uma dose de autoconfiança. Autoconfiança não é você se exaltar, mas é você ter segurança do que você vai falar. É diferente, tá? Não é se gloriar, mas é ter segurança. Eu me preparei, eu sei que eu estou fazendo isso para a glória de Deus, eu me preparei para a glória de Deus e eu estou firme no que eu vou repassar para os irmãos. É necessário também uma colher de humildade, saber que a obra não depende da força do meu braço. Eu não vou converter Elias pela minha eloquência. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração dele. Tá? Às vezes a gente pode se pegar muito frustrado porque a nossa pregação não teve o efeito que a gente esperou. Peraí, mas o efeito não vem das minhas palavras, mas vem do trabalho do Espírito Santo. Eu não sei qual é a vontade de Deus e como isso vai acontecer, só sei que Deus está trabalhando. Deus, a semente foi plantada. A Bíblia fala que a palavra de Deus não voltará vazia, não é? Então a gente pode ter essa confiança. Próximo. Precisamos também de uma xícara de expressão corporal, acrescentando de uma boa voz. Olha aí, coisa boa. Eu preciso ter uma expressão corporal. Não é que eu vou agir feito um maluco assim atrás do corpo. Não. Mas eu preciso ter uma expressão corporal. Porque veja, se eu, por mais que eu não fale nenhuma palavra, se vocês olharem para mim, vocês vão saber qual é o meu humor, por exemplo. Se eu chegar na igreja, eu estou aqui atrás do púlpito, eu ficar tipo assim com a minha cara, boa noite, irmãos, boa noite. A gente vai estudar hoje, João 3,16. Os irmãos já vão achar, rapaz, esse cabo aí, ele casa, passou uma raiva no púlpito, né? Passou, ficou pistola, full pistola. Exatamente. Brigou com a esposa. Exatamente. E perceba, eu nem falei nada. Eu estou falando, estou dando continuidade à direção. Mas a minha expressão corporal já fala, já traz uma mensagem para os irmãos, percebe? Então, se eu vim assim, já alegre, irmãos, como é que está? Que maravilha, não sei o que, coisa e tal. Aí os irmãos, nossa, esse irmão aí, que bênção, que alegria. Alimou assim, o outro, que maravilha. Então, a gente precisa expressar também, ter uma boa expressão corporal. Em seguida, uma boa voz. E aqui eu quero fazer um adendo. Nós precisamos nos preocupar tanto com a nossa expressão corporal, com a nossa voz, mas também nós precisamos ter cuidado com os nossos vícios de linguagem. Como assim? Por exemplo, eu estou falando com os irmãos aqui, mas imagina, né, que eu começo, né, a falar, né, dessa forma, né? E aí eu começo, né, a trazer o estudo, né, o texto, né, lendo, né, a porção da palavra de Deus e começo a expor, né, o ponto, cada ponto, né, usando esse né no final, né? Exatamente, é de propósito. As pessoas, elas têm uma palavra que ela repete a cada final de frase. Às vezes é um né, às vezes é um tá certo, certo? Certo? Começa a ler o texto, começa a falar certo, não sei o quê. Tá entendendo? Entendeu? Né? Você tá entendendo, não sei o quê. E o que acontece? Pensei que eu sou madura, mas você entendeu? Tempo todo. Exato. E meus irmãos, eu falo esse né porque na faculdade eu tive uma professora que ela falava cada fim de frase no né. E ela, assim, era visível que ela dominava o assunto, era professora de química. Dominava o assunto, mas cada final de frase era um né. Você ficava, já perdia o foco do que ela estava falando, só ficava no né. Por quê? Porque é importante a gente se livrar desses vícios de linguagem. Porque o nosso cérebro, ele entende que algo é importante mediante a repetição. Então, se eu falar para os irmãos, né, os irmãos vão achar, o cérebro dos irmãos vão achar que o importante não é o conteúdo, mas é o né, certo? Por exemplo, tem muitos irmãos que dizem, eu tenho uma cabeça muito ruim, eu não consigo aprender nada. Mas se eu chegar para os irmãos e falar aquele slogan, fiado só no armazém Paraíba, não é? Como é que você aprendeu, como é que você decorou esse slogan? É porque repetiram tanto, você encontra o adesivo em todo estabelecimento, a fiação da armazém Paraíba, você leu, você escutou, você guardou na sua cabeça. Percebe? Por quê? É pela repetição. Nosso cérebro entende pela repetição. Tá? Quando a gente estuda, a irmã, por exemplo, estuda enfermagem, não foi? Pronto. Para a gente estudar, a gente precisa repetir aquele mesmo conteúdo de tal forma que a gente consiga deixar aqui, ó, na curta. Para quando chegar a prova, a gente conseguir fazer.
Exatamente. Não é. Exatamente. Não é reitor. Exatamente. E Na- tem que subir para cada subir. Ó, tá vendo aí? É ter um maior e um menor. Pronto. Esse conteúdo a gente consegue aprender num único dia? Não. Não. A gente precisa repetir. A gente precisa repetir esse processo até ficar ó, na nossa cabeça. Senão a gente não fixa. Tá? Então, a gente precisa de uma comunicação limpa. Tire todo o vício de linguagem da sua comunicação. Uma outra coisa também são sons. Às vezes você tem um vício de linguagem que não é uma expressão, uma palavra, às vezes é um som. Às vezes você tem uma comunicação boa. Eu converso com a irmã Graça dessa forma, eu converso com a irmã Cátia desse jeito, com a irmã Dó desse jeito. Ninguém percebe que você tem alguma dificuldade na sua fala. Mas aí, quando você está de atrás de um púlpito, pega o microfone e começa a falar, parece que você tem um pigarro eterno. A pessoa começa a falar, então, meus irmãos, né? Porque a gente está lendo o texto, né? E tem irmão que faz isso, né? Dá até uma agonia na gente. Hoje tudo sorrindo, quer água? Exatamente. Isso é uma realidade. Tem gente que faz isso mesmo. Tem gente que começa a fazer um som com a boca, aí faz um negócio lá, aí, por exemplo, tem um outro pastor que veio, deixa eu estar explanando, não vou citar o nome dele não. Deu estudo, aí ficava parece que era um freio de ônibus, cara. Falava é um ônibus, né? O que está acontecendo? Aí você fica, que isso, né? E você fica preocupado. Às vezes, então são sons, um an que você faz, um que você faz. Isso sendo repetido, você suja a sua comunicação. E os irmãos conseguem nem prestar mais. Não é nem a questão de você querer prestar atenção, que você não consegue mais prestar atenção. Certo? Não consegue. Porque algo vai repetindo e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? É chato isso, né? A minha nora, tá? Ela tem um hábito, tudo dela agora é surreal. Surreal, tá? Aí eu disse assim, eu não posso bater de frente com ela, não, sabe? Porque ainda tem muita luta, não vai ligar luta. Aí eu disse, Joel, pelo amor de Deus, vê se dá um freio no meu. Olha, mãe, tá? Mãe, olha, foi surreal. Aí começa, menina, foi surreal. Eu era na antigamente era Surreal. É o surreal. Era outro negócio, com certeza. Aí eu com certeza desapareceu, agora é surreal. Meu Deus, chega a me dar um negócio horrível. Tanto ver esse surreal, não gosto nem de ver, mas Certo? Então, o que acontece? A gente fica com aquela. Por favor, pare de fazer isso. Ô Luiz, conheço uma pessoa e quando ela fala comigo com conhecida, aí fala, tá entendendo? Aí tá entendendo? Tá entendendo? Aí quando pensa, tá entendendo? A pessoa aí depois fica, a conversa toda fica, tá entendendo? Tá entendendo. As papagaios, aprendeu muita palavra aqui. Tá entendendo? Né? Tudo bem, tá Aí certo. depois da conversa que a gente termina, aí depois fica, tá entendendo? Tá entendendo? Pronto, esses são problemas que a gente pode trazer na hora que a gente vai falar em público. Tá? Pode acontecer, existem duas realidades, né? Existe a realidade daquelas pessoas que se exaltam, gostam de falar difícil na presença dos irmãos. Nossa, aqui ó, pelo beneplácito da palavra do Senhor, da vontade de Deus, não sei o que, você tem muito que é beneplácito. O que é isso? Você fica sem saber. Só que há um outro extremo. A pessoa fala normal, tranquilo com todo mundo, normalmente. Quando vai pegar o microfone, começa a engatar assim, começa um negócio, você fica, meu, tá tudo bem. Eu acho que não é você, não. Não, às vezes não. Às vezes é somente um vício de linguagem mesmo. Tá? Porque, ó, o tá também. Eu tinha muito esse tá certo. Sempre quando eu ia falar, no fim de frase eu colocava o certo, tá certo. Mas é um processo. Lembra que a oratória é uma prática, você começa a aperfeiçoar gradativamente, então você vai se policiando e você vai limpando a sua comunicação. Vai melhorando. Eu achava que essa repetição de palavra era nervosismo. Nem sempre. E o bom Nem sempre. também. Às vezes é só vício de linguagem, é um costume que a pessoa. É como se, imagina, o cérebro, a gente vai entender o seguinte: tá várias pessoas na nossa frente. Qual é o sentimento que a gente tem? É que as pessoas estão julgando a gente. As pessoas estão de olho assim, o que você está fazendo, você fica, meu Deus, eu não posso errar. E aí, meio que o cérebro é como uma válvula de não escape, mas é uma forma de se proteger. Começa a introduzir esses vícios de linguagem para poder, de alguma forma, trazer tranquilidade
a pessoa, entendeu? É meio que um mecanismo de defesa. Então a gente se comunica tanto mediante a nossa fala, o tom da nossa voz, mas também os nossos gestos, nossa expressão corporal. O próximo ingrediente é riqueza de vocabulário a gosto. Então, a gente precisa, tipo assim, não é que você vai usar palavras difíceis, mas você precisa ter um conhecimento básico do seu idioma, português. Por quê? Porque ele é o meio da sua comunicação, ele é o instrumento da sua comunicação. Eu preciso ter palavras que conseguem expressar bem o que eu quero dizer. Então você pode usar, pode falar, você pode explicar. E para isso, o que eu preciso fazer para ter um bom vocabulário? Eu preciso primeiro estudar, como a gente começou a falar no início. Eu preciso estudar português, a leitura bonitinha. Eu preciso ler, esse hábito de leitura. Ah, mas eu não tenho esse hábito não. Comece devagarzinho, porque no início realmente é muito ruim ler. É chato. Mas comece direitinho. Você não tem a Bíblia? Você não lê todos os dias a Bíblia? Então leia devagarzinho a Bíblia. Eu sei, eu entendo isso. Eu também não gostava. Mas é um processo, meu irmão. É um processo, é um treinamento. Assim como a oratória é um treinamento, é um processo, é uma prática, a leitura também. Às vezes a gente lê e não entende nada. Lê e não entende nada. Você só fica ali falando palavras que na sua cabeça não são captadas. Mas depois de um tempo você começa a entender. E todas aquelas palavras que você está lendo começa a formar um imaginário na sua cabeça. Você começa a imaginar um ambiente. Por exemplo, estou lendo sobre, sei lá, Davi e Golias. Estou lendo lá, está tendo uma guerra e tudo mais. Mas quando você está lendo o relato e você já tem essa experiência, você já tem essa maturidade na leitura, você começa a imaginar o ambiente, o cenário. Por exemplo, aquele texto que fala que Jesus diz assim, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter imaginado a igreja como se estivesse aqui, ó, em modo de defesa. E o inferno viesse contra a igreja, assim. O inferno viesse atacando a igreja aqui em modo de defesa. Só que o texto, quando Jesus fala, é justamente o oposto. São as portas do inferno que não prevaleceram contra a igreja. Ou seja, a igreja que está em modo de ataque está avançando. E não é o inverso. Percebe? Então, quando a gente vai lendo, à medida que a gente vai amadurecendo a nossa leitura, o nosso senso crítico, ele também vai ser desenvolvido. A gente começa a entender melhor cada elemento do texto que a gente está lendo. Então, é um processo. Pode falar. Assim, eu tenho uma mania, não sei se é mania, você agora vai dizer se é ou não. Eu tenho uma mania de antes de eu sair trabalhar, eu tenho que ler um versículo. Nem que seja somente um texto, um pouquinho, nada assim, mas eu tenho que ler. Minha mente já ficou assim, meu Deus, eu não li, aí eu vou lá na Bíblia e abro e leio. Pra mim, aquilo ali eu fiquei satisfeita. Pronto, mas percebe uma coisa curiosa? Ela disse que não gosta de ler, mas não consegue passar o dia sem ler a Bíblia. Aí eu leio todo dia. Exatamente. Eu tenho que fazer antes de eu trabalhar. Pronto, a pessoa disse que não gosta de ler, tá vendo como é que o cérebro funciona? A gente já internalizou essa prática da leitura, ou seja, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, certo? Mas eu não gosto de ler. Percebe? Como quando o eu cérebro não funciona? leio, em casa que não dá tempo de eu ler, aí dentro do ônibus eu abro a Bíblia É. no celular, aí dou aquela leiturazinha assim, pronto, fiquei satisfeita. Bom. Eu li um trecho da Bíblia. Uhum. Eu acho que, eu não sei, isso é o quê? Eu não sei. É porque assim, como a senhora já está acostumada, tem estudos que falam o seguinte: se você fizer uma mesma atividade por 21 dias consecutivos, você torna aquilo ali um hábito. Ou seja, o seu cérebro ele não consegue mais passar o dia sem aquilo. Então, como a senhora teve esse hábito todos os dias de ler a palavra de Deus, seu cérebro, eu preciso daquilo. Eu não consigo. Interessante. Pronto. A mesma coisa é a leitura. Se a senhora tirar um tempo e ler todos os dias, a senhora vai ter essa mesma sensação. Eu não consigo passar o dia sem ler. Sem ler, por exemplo, um capítulo. Sem ler, sei lá, uma porção da palavra de Deus. Entendeu? Por exemplo, eu não consigo passar o dia sem estudar. Não é apenas fazer uma leitura, mas eu preciso saber o que está acontecendo no texto. Eu quero pegar um lápis, rabiscar minha Bíblia. Eu não consigo passar o dia sem fazer isso. Entendeu? Então, E é um processo interessante, também. a gente fica sentindo como quem tá faltando um. Eu me sinto assim, eu fico, meu Deus, hoje eu não li, mas eu vou ler, aí fico o dia todinho, termina uma hora, tem que ir ali e dar uma. Exatamente. Que seja só um versículo. mas Exatamente. Pode falar, É né? bom. A Fábio falou, eu gosto de estudar, né? Ela falou assim, gosta de ler um versículo. Aí, isso aí, no meu entendimento, é um hábito dela ler, né? E assim, no entendimento dela, a de autoproteção
escrita. Para você ter uma escrita boa, você tem que ter bem como escrever todos os dias para você ter. Por exemplo, quem tem caligrafia feia, você vai ter que ter treinamento, sempre treinar naquilo ali. A mesma coisa a leitura. Eu tenho um hábito, assim, quando eu vejo uma palavra que ela é difícil de vocabulário, às vezes eu estou até no canto e vejo a pessoa falando sobre aquilo, aí eu não sei o que, aí eu vou, às vezes se eu tiver caneta, aí eu levanto o celular e chego em casa e vou passar no Google, qualquer coisa, aí eu sei o que é aquilo. Por exemplo, benevolência, o que é benevolência? Aí a pessoa vai lá e escreve, eu sei o que é. Se a pessoa falar alguma coisa desse tipo, eu sei o que é. A gente tem que, não é que eu também não gosto, mas a gente tem que precisar fazer isso. Exatamente. Então a gente vai, por exemplo, a Bíblia é muito bom. Porque, por exemplo, a tradução que a gente costuma usar da Bíblia é uma ACF, Almeida Corrigida Fiel. E nessa tradução traz muitas palavras que a gente não sabe o que é. Então, por exemplo, tem uma tradução da Bíblia que vai trazer a seguinte palavra: impudicícia. O que é isso? Impudicícia. Impudicícia. É impureza, certo? É imoralidade, algo que é imundo, algo que é imoral, impudicícia, né? Certo? Impudicícia. Eu não ouvi essa palavra. Tem um bocado. Mas a Bíblia também vai trazer palavras-chave para a gente entender tanto a salvação quanto o processo de salvação. Por exemplo, justificação, regeneração, justificação, regeneração, santificação. O que são essas coisas? Cada palavra dessa. Então, quando a gente lê a palavra e estuda, a gente tem um conhecimento mais profundo. Vocês lembram que Paulo vai falar o seguinte para a gente: olha, a gente precisa agora conhecer qual é a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Essa deve ser a nossa missão todos os dias até a nossa morte. A gente lê a palavra de Deus e busca entender para conhecer mais e mais o Senhor. Porque no fim isso é a única coisa que importa na nossa vida e na nossa existência. Conhecer a Deus e ser de Deus conhecido. Certo? Por isso que é bom sempre ter do nosso lado pessoas que sejam mais entendidas e experientes da palavra de Deus. Porque muitas vezes ali aquela pessoa vai nos ajudar a entender da melhor forma a palavra do Senhor. Como teve muitas experiências com o nosso pastor Francisco, aquele versículo que várias igrejas sempre usam: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar. Ali eu pensava que se encaixava para nós. Claro que ali a gente vai tirar pretexto para a nossa vida. Mas sempre como o pastor Francisco falou, a quem o versículo está falando? A quem o versículo está citando? É a igreja ou é Israel? Claro que a gente vai tirar fundamentos para nossas vidas diárias, mas ela não está falando a gente da igreja. Agora é diferente de eu pegar o pretexto da igreja e falar o quê? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A diferença de um pretexto para o outro, por isso que muitas vezes é bom a gente sempre ter a pessoa mais experiente, para a gente saber entender e interpretar a Bíblia da melhor forma. Exato. E o estudo da palavra de Deus, vai também nos equipar. Eu não sei se vocês já repararam, tem muitos, tem missionários que está gravando bem, mas tem muitos missionários de outras denominações, seitas inclusive, que estão circulando por aí. Se ele chegar e bater na sua porta, ó, irmão Edson, aliás, Edson, né? Seu Edson, tudo bem? Tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus. A gente tem um livro aqui para ler. Aí o irmão Edson está preparado, está ali no sua vida, está estudando. Opa, como assim? Está me dando um livro a mais? Por que está me dando um livro a mais? A Bíblia está completa. Não tem um outro livro. Por quê? Que negócio é isso aí que você está me dando? Quais são? Qual é o conteúdo? O que é aquilo que você crê? Você vai fazendo perguntas-chave. Caso contrário, o irmão Edson vai certinho, ó, vai indo ali, é pro matador. Não é? Pronto, tá vendo? Meu pai disse assim: vai ali, porque toda vez vem aqui, eu converso com ele, vai lá conversar com ele, certo? Pronto. Aí ele começou a falar e deu uma revistinha, né? Peguei a revistinha. Sentinela. Eu só queria saber que você me explicasse um negócio. Eu disse: e aí o que é? Eu queria perguntar para vocês que Deus está falando de Deus, por que é com vocês a sua religião não aceita sangue? Gosta de sangue. Por quê? Não, porque o sangue é contaminado, porque isso aqui. Então, eu venho mais na minha conta, isso é
que o seu filho pequeno bateu na primeira vez na pressa, na primeira vez. Aí foi feito, o próprio sangue foi derramado por nós. Exatamente. Isso aí está fora de computação também. Aí o tamanho do mundo. Comigo aconteceu no ponto do ônibus. Preguei a palavra. Vou de ônibus? Sim, eu estava sentada sozinha no ponto do ônibus. Aí chegou duas moças, aquelas línguas estranhas, mas elas falavam um pouco português, dava para entender. Aí ela começou a falar, e eu até falei, pelo amor de Deus, né? Falei João 3,16. Aí ela fez, não, mas eu queria uma coisa da senhora. Eu digo, diga, que a senhora aceitasse esse livro aqui. Eu digo, não, não posso aceitar esse livro aí, porque eu já tenho o meu, já tenho a minha Bíblia. Eu disse, não, mas aceite. Aí eu falei, não, eu não insisti, a mulher insistiu, mas ela botou no meu braço assim. Eu tive que trazer, e fazer o quê? Jogar fora? Aí eu trouxe, eu perguntei até que. Até eu nem quis, eu digo, não, eu não vou ler não, porque eu não entendo nada aqui. Aí eu até disse antes, eu não se deixa comigo que eu tá com ano, você né? Eu faço, sempre quando vem alguém assim, eu sempre faço, inclusive dia desse veio um grupo, né, representantes de determinada religião até minha casa, esse mesmo pessoal que vocês não estão comentando, lá em casa. Aí eles começaram a falar e tal, foi uma reflexão. Eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta: tá, mas quem é Jesus para vocês? Porque cada seita ela tem uma visão diferente de Jesus. Um testemunho de Jeová vai dizer que Jesus é um Deus menor, que ele é um representante, como se fosse, ele não é Deus, é como se fosse um filho de Deus. O primeiro ser a ser criado pelo Deus Pai foi Jesus. Aí eles vão dizer, olha, Jesus é um homem que foi exemplo, um homem que foi não sei o que, tá, mas eu quero saber, o que ele fez, qual foi o impacto do que ele fez na cruz pela gente. E você começa a perguntar, pelo menos eu uso esse método, né? Perguntar o processo de salvação pela perspectiva deles. Aí vai chegar um momento que eles vão se abandonar. Aí você, opa, tá meio estranho isso aí, valeu, tchau. É como ele achar a gente estranho, quando achar ele também a gente também acha ele estranho, né? Pronto, tem outras seitas, esses que costumam dar um livro mesmo, um livro azul pra gente, eles acreditam que, por exemplo, Satanás, eu já comentei isso, né? Satanás e Jesus são irmãos. Eles acreditam nisso. Que Jesus parece que foi casado com, era poligâmico, né? Casado com duas mulheres, inclusive. Então a gente doutrina muito viajosa, né? Muito sem pé sem cabeça, e a gente precisa tomar cuidado. Porque eles não vão chegar, oi gente, tudo bem, eu acredito que Satanás e Jesus são irmãos. Vamos para a minha igreja? Não, vai assim acontecer. Eles vão chegar pelas portas, opa, olha, toma esse livro, toma essa revista, toma esse negócio aqui, não sei o quê. Teve outro que chegou na minha porta, quando eu morava com a minha mãe, ela... Quem é Deus para você? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, é Deus Pai, Deus Filho. Eu digo Espírito Santo também, que a Bíblia fala que é 3 em 1. Aí a outra senhora olhava para mim e fazia assim, né? Ela dizia, dá licença que eu tenho mal o que fazer, tchau. Pois é, então nós temos voltando aqui para o nosso estudo. Eles argumentam que é o sono da alma. A gente morre e fica dormindo. Aí vai ficar dormindo, aqui de boa e tal. Aí eles usam um argumento lá que quando Jesus ele foi curar a filha de Jairo, ele falou que a filha de Jairo estava dormindo, mas ele iria lá para acordar ela. Ou também a questão de Lázaro, né? Ele fala que Lázaro está dormindo, vou lá e acordar ele. Aí eles usam esse jogo de palavras para argumentar, olha, a gente morre, mas não vai nem para o céu nem para o inferno, está dormindo. Entendeu? Então são as coisas meio estranhas que é repassado. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso estudo, né? Para a nossa aula. Nós precisamos de uma riqueza de vocabulário, então nós precisamos também de uma colher de fermento, marca entusiasmo. A gente precisa falar, a gente precisa se comunicar com energia, não é desanimado, não sei o que, não, a gente precisa de uma voz firme. Inclusive, eu acho que até, não sei se o Cleber vai lembrar, que você tinha até comentado, né, do Spurgeon, que ele falou que o pregador ele precisava ter uma caixa torácica muito maior, mais firme, porque isso vai dar uma capacidade de comunicação maior. E na verdade, meus irmãos, não é exatamente isso que a gente vai precisar, né? Se me permita discordar do Spurgeon, pelo menos nesse sentido, né, que foi repassado. Mas, por exemplo, nós precisamos de pessoas que consigam se comunicar de maneira firme, certo? As suas ideias, o evangelho, o estudo do sermão, de maneira firme. Porque é diferente, eu chegar, ficar atrás do público, pois é, irmão, não sei o que e tal, você quer ficar Jesus, não sei o que, não sei o que. A pessoa fica, não, vou não, obrigado. Porque a pessoa não percebe que é uma necessidade, a pessoa não percebe que é um perigo, a pessoa não percebe.
entendeu? Parece que a pessoa nem sequer acredita no que ele está falando. Então a gente precisa ter essas ferramentas bem estabelecidas no nosso coração. Aí tem um textinho embaixo, né? Tem preparo e embaixo tem um textinho. Eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos. Diz assim: bata a humildade com expressão corporal e em seguida misture simpatia pessoal naturalmente. Coloque uma pitada de assunto paralelo sem exagerar. Vá pondo a postura em todas as frases e do preparo, fase de preparo. E finalmente adicione o fermento do entusiasmo. Unte a forma com bastante expressividade. Em seguida derrame a massa, a sabedoria e deixe-a crescer. Não descuide um só instante no tempero do auditório, conservando em nível bem elevado. Cubra tudo com calda da expectativa para despertar interesse, a atenção e a curiosidade dos ouvintes. Dore tudo bem quente no calor do auditório e saboreie o sucesso. Então a gente precisa seguir essa receita. Quando a gente vai dar um estudo, eu estou falando sobre Davi e Golias, é preciso que a gente respeite o texto, mas que a gente possa trazer aplicações práticas para a nossa vida, tá? E aí depois nós temos as recomendações para controlar o medo, para falar em público, mas esse aqui é um texto de um testemunho da Graziele Carmo. E para encerrar, nós vamos para a nossa ver 8 alternativas que a gente pode recorrer para melhorar a nossa comunicação, tá? Para nós encerrar. Primeiro, defina objetivos. Aí ele dizendo o seguinte, antes de pensar como, ou seja, como eu vou falar, saiba o que você vai falar, o conteúdo do seu discurso. Página 7. Do seu conteúdo. Antes de mais nada, identifique alguns pontos que deseja compartilhar, que deseja comunicar. Então, quando a gente vai trazer um sermão, a gente separa e organiza nossos estudos em pontos e subpontos. Então, eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu preciso falar da característica do amor de Deus. Segundo ponto, como esse amor se manifesta. E assim por diante. Nós vamos ter uma aula especificamente para isso. Na verdade, acho que é a nossa última aula, né? A gente vai aprender a montar um estudo. Número 2. Põe no lugar do auditório, do público. Verifique as diferenças entre você e a maior parte do público, quanto à atitude, interesse, familiaridade com o tema. Fale nos termos do público, usando a linguagem deles. É aquilo que eu falei. A gente não pode usar uma linguagem extremamente técnica para pessoas que não estão acostumadas com esse vocabulário. A gente precisa respeitar a idade, respeitar, enfim, todo o nosso auditório, de modo geral. Número 3. Não decore, não leia. Como a gente comentou também. Exceto poucas pérolas criteriosamente escolhidas. Frases memoráveis ou exemplos com toda certeza funcionam. Seja o mais espontâneo possível. Não ensaie a ponto de dizer sempre as mesmas coisas da mesma forma. Então parece que sempre tem aquele irmão que está falando sobre o mesmo tema, sobre as mesmas coisas, da mesma maneira. A gente não pode apenas internalizar uma coisa. A gente precisa estudar e aprender. Porque se a gente simplesmente decorar, a gente não está aprendendo. A gente simplesmente é um papagaio que está repetindo alguma coisa. Número 4. Fale com uma pessoa de cada vez. Embora pareça absurdo discursar para um só, olhar e fale para indivíduos na plateia ajuda a manter a naturalidade. Fale com cada pessoa só o tempo em que o contato for confortável. Em geral, uns 15 segundos. Não é que você vai gerar um diálogo, mas eu posso, por exemplo, trazer uma aplicação prática para os irmãos. Eu posso chegar para os irmãos, lembra daquele dia que aconteceu isso, na época da mocidade, que era assim, e não sei o quê. E você pega esse exemplo, falando com o irmão, mas trazendo a atenção dos irmãos para o que você está falando. Meio que esse exemplo vai trazer robustez, vai enriquecer o que você está falando, o ponto que você está abordando. Eu posso usar, porque, por exemplo, eu posso estar falando de um tema que os irmãos não fazem a menor ideia. E como é que eu posso fazer para os irmãos entenderem? Eu posso trazer um exemplo, uma experiência da vida dos irmãos e aplicar ao que eu estou falando. Sabe, irmãos, regeneração é isso. Lembra que a gente no passado era de um jeito, o pecado entrou e a gente agora está todo mundo inútil e extraviado da glória de Deus? Depois de Cristo nós somos restaurados, nós somos regenerados.
Nós recebemos ali o Espírito Santo, entra no nosso coração, vive em nós e assim por diante. Então, às vezes, uma maneira para explicarmos um termo, uma palavra, é fazendo, dando um exemplo prático na vida que os irmãos tiveram experiência. Número 5. Deixe não pensar em suas mãos e expressões faciais. Concentre-se no que deseja comunicar e deixe a comunicação não verbal correr solta. Às vezes, tem um irmão que ele não sabe o que fazer com essa mão, aí ele fica meio que inquieto, aí fica meio que assim. Não precisa manter sempre a naturalidade. Tem irmãos, por exemplo, que está atrás do púlpito, ele fica se locomovendo, meio que para lá e para cá assim, sabe? Já aconteceu isso. Tem um pregador que ficava para frente e para trás. Parece que estava balançando uma criança assim, para frente e para trás, para frente e para trás. É importante que a gente sempre tenha uma postura reta, os dois pés firmes no chão, trazendo mais confiança a gente, tá? 6. Vá com calma. Algumas pessoas no auditório podem querer tomar nota, como alguns irmãos estão fazendo. Colabore indo devagar, fazendo pausas. Precisa respeitar o processo, precisa respeitar o tempo dos irmãos. Às vezes tem irmãos que gostam de fazer anotações na sua Bíblia, às vezes gostam enfim, marcar, grifar alguma palavra, marcar algum versículo, para depois estudar, para depois refletir com mais calma. E 7. Fale de modo habitual. Expresse-se como se estivesse dirigindo-se a alguém que respeita. Visar a perfeição é pouco realista e só cria tensões. Então, tenha isso em mente. A sua performance na primeira vez não vai ser exatamente como você esperava. Vai sempre sair de uma maneira que você queria que fosse melhor. Mas não precisa se preocupar com isso. Você pode ir treinando devagarzinho até chegar no certo momento que você consiga se comunicar assim, de maneira clara e objetiva ao seu auditório. E por fim, para nós encerrarmos, procure conselhos e críticas. Eu sei que isso é difícil, mas busque. Para a maioria, um planejamento cuidadoso e um estilo informal garante uma boa exposição. Uns poucos oradores, no entanto, têm peculiaridade e distraem o auditório, como os vícios de linguagem que a gente comentou antes. Solicite a crítica de alguém em quem confia e concentre-se naquilo que desvia o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho um vício de linguagem muito forte. E, tipo assim, para mim, às vezes pode acontecer que eu me comuniquei de maneira clara para os irmãos. Os irmãos entenderam tudo. Só que aí eu pergunto para o irmão, como é que foi assim? Você entendeu o que eu falei? Foi claro o que eu falei durante o estudo, durante a aula? O irmão pode dizer, sim, foi bem, eu consegui entender bem. Ou não, eu não consegui entender por conta disso. A gente precisa ouvir críticas, só que críticas construtivas, não esculhambação. São ali, olha, irmão, você tem talvez esse ponto aqui que precisa melhorar, isso daqui também. Mas de resto, e aqui é um ponto muito importante. Nunca esqueça de elogiar uma pessoa no sentido de reconhecer o esforço daquela pessoa. Porque às vezes você só tem medo da lapada, e a pessoa começa a desanimar, começa a se cansar, tipo, você fica, meu Deus, todo esforço é assim. Então é interessante que a gente, olha, meu irmão, você está indo bem, você está tendo uma boa desenvoltura, louvado seja Deus pelo esforço do irmão. Só tem esses pontos aqui que eu diria que são pontos a se considerar, a melhorar. Então você começa a listar, vício de linguagem, você não tem costume de fazer isso, não tem costume de, por exemplo, tá no estudo, né? Tá no devocional, o irmão não para quieto. Às vezes o cara não tem a noção de que o orador, a pessoa que está dando estudo, precisa estar no ponto de contato em que todos os irmãos consigam vê-lo. Então, por exemplo, eu estou aqui atrás do púlpito, os irmãos estão me vendo. Se eu me locomover e vir para cá, os irmãos continuam me vendo. Se eu vir para cá, os irmãos continuam me vendo. É assim por diante, certo? Só que tem alguns irmãos que pensam o seguinte, eu estou aqui, aí os irmãos estão me ouvindo, estão me vendo. Eu posso sair e ir aqui no bebedouro, pegar água. Os irmãos já não conseguem me ver, entendeu? Lembra do contato visual que é importante? Eu vou aqui no bebedouro, pego não sei o que, começo a mexer no negócio, aí eu volto para cá. Já quebrei todo o fluxo, toda a atenção dos irmãos. Os irmãos vão achar que o foco principal do orador não é nem os irmãos, né? Não é nem seus ouvintes. Eles simplesmente estão nem aí. Então a gente precisa ter esse contato visual. Quando eu estiver fazendo alguma atividade no púlpito, eu preciso estar numa posição que todos os irmãos possam me enxergar, porque eu estou falando com vocês. Então, quando eu estou falando com você, eu preciso olhar para você, eu preciso falar diretamente a você. Se eu ficar me locomovendo e ir lá para frente,
mexer não sei o que, ir lá para trás, só porque o microfone está apitando, eu vou ficar rodeando a igreja todinha. Não, eu preciso focar e preciso mostrar que eu respeito o meu auditório, eu respeito os ouvintes, eu respeito os irmãos. Porque se eu ficar para lá e para cá e tal, os irmãos vão achar, não está nem falando comigo, está prestando atenção na gente. Ou então está se amostrando. Exatamente, certo? Então é preciso que a gente tenha esse negócio. Ó, outra coisa, para nós encerrarmos, tá? Para nós concluirmos. É uma dica. Vamos imaginar que você está na direção. E aí, ó, você esqueceu de pegar água. É muito importante para hidratar a voz, né? Muito bom. Eu esqueci de pegar água. Aí o que eu vou fazer? Comecei a direção. Já orou, irmão. Orou, concluiu, eu esqueci de pegar água. Eita, reparei agora. O que eu vou fazer? Tá lá a igreja, todinha, dali até ali, cheio de irmão. O que eu vou fazer? Eu vou sair do meu púlpito, vou lá no bebedouro, vou encher esse copinho e trazer para mim. Vou fazer isso? Não. O que eu posso fazer? É errado você se esquecer de pegar água? Não, não é errado. Mas o que eu posso fazer? Posso pedir ao irmão que está próximo: irmão, faça um gestozinho assim, pode pegar por favor? Vamos falar, pega, bota na bandejazinha e traz e coloca. Já resolveu. A pilha do microfone acabou. Aí pronto, o que eu vou fazer? O negócio da pilha está carregando lá atrás. Eu vou sair do campo de visão dos irmãos, vou lá atrás, pego, troco, depois volto. É isso que eu vou fazer? Não. Eu posso pedir para algum irmão: irmão, você pode trocar aqui a pilha? Posso agora. Enquanto o irmão vai lá trocar a pilha, você está aqui, ó. Eu estou falando, mas os irmãos estão me ouvindo, certo? Pronto, eu posso dar continuidade ao estudo dessa maneira. Se não estão me ouvindo, eu consigo ainda assim levar adiante. Antigamente não existia microfone, mesmo assim o pessoal pegava, né? Então pronto, eu estou aqui conduzindo o estudo, o irmão está lá trocando a pilha, pronto, trocou, chegou, o microfone resolveu, obrigado meu irmão, voltou. Simples. Acabou-se. Problema resolvido. Eu não quebrei o contato visual com os irmãos, eu não interrompi o estudo, e ainda assim o problema foi resolvido com a pilha. Então a gente precisa ter sempre alternativas para que a gente possa contornar o problema. Isso aí sempre vai ser. Pronto, exatamente isso. É muito importante. E sempre quando não sei se os irmãos também repararam, o pastor Francisco, né? Ele estava ali ele está gravando, né? Beijo, pastor. Aí, por exemplo, está ali atrás do púlpito. Lembra que o púlpito era grande, né? Era púlpito não, o altar era elevado naquele tempo, escadinha. O que o pastor fazia? Ele descia a escada, mas ele não ia para o meio, no corredorzinho da igreja. Ele ia e ficava aqui, ó, na frente dos irmãos. E falava com os irmãos. É dessa forma, tá? Então preciso manter o contato visual, tá? Preciso manter o contato visual, preciso falar diretamente. Cada irmão precisa saber, ele está falando comigo. Eu estou ouvindo o que ele está falando. Caso contrário, eu não estou nem sequer respeitando os irmãos. Imagina, você está falando comigo, estou falando com você, nem olho para a sua casa, eu fico aqui. É verdade, irmão, é verdade. Esse aí. Os irmãos vão achar que eu estou dando corda que os irmãos estão falando? Não. Então eu preciso manter todos esses pontos e ter todas essas estratégias quando a gente vai falar em público. Então nós vamos dar um estudo e assim por diante. Amém? Amém. Pronto. Hoje, meus irmãos, foi nossa primeira aula, tá? Essa foi uma introdução à oratória. Nós vamos ter outros assuntos futuramente. Nessa primeira aula a gente acabou pincelando alguns conteúdos que nós vamos ver mais para frente, mas nós vamos nos aprofundar mais